Estamos estudando o Evangelho de Mateus e nessa tarde nós chegamos ao estudo parte 17. Esse texto agora de Mateus 17 é um texto muito maravilhoso. Eu particularmente gosto muito dele, porque ele mostra uma situação maravilhosa porque é onde Jesus manifesta, a primeira vez que Jesus manifesta a sua glória, a sua aparência, né, aos discípulos, e isso é maravilhoso. Tem também muito significado do que a gente prega e do que a gente sabe do Evangelho dentro desse texto. Então abra sua Bíblia, por favor, Mateus 17. E nós vamos começar a ler aí e falar alguma coisa a respeito desse texto. O texto de Mateus 17 é tremendo. Diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Até aí, glória a Deus. Irmãos, esse texto é o texto da transfiguração. Esse é um texto único na Bíblia, porque em nenhum outro momento Jesus se manifestou dessa forma aos seus discípulos. E o que é essa transfiguração? Jesus mostrou aos seus discípulos um pouco da sua natureza. A Bíblia diz que o nosso Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. A Bíblia fala aqui que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Você já tentou olhar para o sol? É claro que você já tentou olhar para o sol. Todos nós já tentamos olhar para o sol, né? Depois que a gente fica adulto, a gente não faz mais isso não. Mas quando a gente é criança, a gente fica tentando olhar para o sol. E é impossível ficar olhando para o sol. Você vai olhar um momento, suas vistas vão doer, você vai desviar o olho, não tem como olhar. E o rosto de Jesus resplandeceu dessa forma, de um brilho tão intenso, que era impossível ficar olhando para ele. As roupas dele também foram mudadas também, se tornaram resplandecentes. Mas é interessante que Jesus, quando fez isso, ele levou apenas alguns discípulos, não estavam todos os discípulos. Isso é importante a gente ver. Que dentro do grupo que andava com Jesus, tinham os discípulos mais chegados, que Jesus levava e mostrava algo que não mostrava para os outros. Isso ele mostrou apenas para esses discípulos. Isso é importante porque lá depois no final disso tudo, a gente vai ver por que isso é importante. Porque apenas Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, estava lá, né? Então era Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, que eram irmãos. Levou em particular para um alto monte, um lugar afastado, né? Um lugar afastado, e ali ele foi transfigurado. Mas nessa ocasião, 2 figuras apareceram: Moisés e Elias. Algumas pessoas querem pegar esse texto, ou pegam esse texto, para afirmarem que existe reencarnação, ou que você pode conversar com os mortos. Não é isso que ele está falando. Primeiro, porque os Moisés e Elias não morreram.
né? Não se tem notícias do corpo deles. A Bíblia até fala que Satanás quis tomar o corpo de Moisés, mas os homens não acharam o corpo de Moisés. Esses dois personagens que aparecem aqui, tem uma outra questão também. Toda doutrina, isso é importante a gente guardar, toda doutrina bíblica, ela nunca pode se basear em apenas um texto, ok? Você tem uma passagem, aí você vai estabelecer toda uma doutrina em cima de uma passagem. Você não pode fazer isso. Para que uma doutrina seja validada, para que ela realmente possa ser encarada como real, existem muitos textos falando a respeito dela. Muitos textos. E o fato de Jesus estar conversando, se você percebeu aqui o texto, eles não estavam conversando nem com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Eles estavam conversando com Jesus. E eles aparecem como representantes, Moisés como representante da lei. Porque a lei teve o seu período, 1500 anos aproximadamente, que ela cuidou do povo de Israel. Deus deu a lei ao povo de Israel. Eu falo bastante sobre isso. E também Elias, que é o representante dos profetas. Nós temos o ministério da lei e temos o ministério profético. Tanto o ministério da lei como o ministério profético falam de Jesus, falam a respeito de Jesus, eles apontam para Jesus. Tem pessoas que não entendem. A lei aponta para Jesus. A lei mostra, manifesta o caráter de Jesus. É por isso que Jesus cumpriu a lei. Por que Jesus cumpriu a lei? Porque a lei é o caráter dele. Ele é santo. A lei é santa. Mas nós, entretanto, somos pecadores. Por isso nós precisamos de um Salvador, porque Jesus cumpre a lei, porque essa é a essência dele. Tudo que está escrito lá nos mandamentos, não matarás, não roubarás, isso é tudo a essência de Jesus. Ou seja, Jesus não faz, você não faz força para ser você. Você faz força para ser você? Não, você é você. Jesus não faz força para ser Jesus, ele é Jesus. Ele não faz força para ser santo, ele é santo. Ele não faz força para ser o Senhor, ele é o Senhor. Ele é Deus. Então não há nada em Jesus que seja forçado. A lei é o caráter de Jesus. Mas tem o ministério profético também, que fala a respeito de Jesus. O ministério profético fala a respeito de Jesus. E estava ali Moisés e Elias. No momento que Pedro começa a dizer, né, sem saber do que está acontecendo, Senhor, é bom a gente estar aqui. Tem muita gente que recrimina Pedro. Irmãos, Pedro é aquela pessoa que fala. Muitos de nós pensamos, mas não falamos. A gente olha, a gente até gostaria de falar, a gente até pensa, mas a gente não fala. O Pedro falava. Então, o que Pedro falou? O que qualquer um de nós também ia pensar. Poxa, vamos ficar aqui. Vamos voltar para quê? Isso aqui está ótimo. Isso aqui está ótimo, vamos ficar aqui. Eu faço uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, outra para Elias. Não precisa nem fazer para a gente, é só para vocês. Aqui está ótimo, vamos ficar aqui. Mas a Bíblia diz que no mesmo momento que ele estava falando isso, uma nuvem veio e envolveu eles. Uma nuvem resplandecente. E a voz dizia do meio da nuvem: esse é o meu filho, a ele ouvi. Durante muito tempo, desde quando eu me converti, a minha família não era crente, eu me converti, e logo assim eu comecei a namorar Simone. Então eu ia na casa da Simone, e lá na casa da Simone tinha um monte daqueles LPs, os LPs, tudo que você imaginar assim, de louvores antigos, né, vou citar aqui, muita gente nem conhece, né, de Feliciano Amaral até Rebanhão, vamos dizer assim. Então tinha assim uma gama muito grande de vinil, né? Não era vinil antigo. E lá no meio desses vinis tinha um disco do Grupo Life, do Asaf Borba, e esse disco tinha esse versículo aqui. E eu
novo convertido, eu não sabia muita coisa de Bíblia. Mas eu li esse versículo na capa do disco, e aquilo me chamou a atenção de uma maneira que eu não entendia nada, irmãos. Eu não tinha a menor noção da palavra de Deus, né? Não que hoje eu tenha muita, mas naquela época eu não tinha nada. Mas aquilo me chamou a atenção tão grande, e eu comecei a guardar aquilo no meu coração, e toda vez que eu passava os olhos ali naquele disco, que eu olhava para aquele, eu consegui gravar uma fita cassete, e eu ficava olhando para aquele versículo. E o versículo é esse versículo aqui. É o versículo de número 8, do capítulo 17, que diz: ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Esse versículo é maravilhoso. E eu não sabia ainda o que isso significava. Hoje eu sei o que isso significa. Isso é a graça de Deus. Muitas pessoas estão presas na lei, estão presas no ministério profético, porque acham que isso é a solução. O próprio Deus falou: olha, esse é o meu filho, a ele ouvi, a ele atendei, é ele. E o próprio texto deixa claro: olha, quando os discípulos olharam, levantaram os olhos, não viram mais nada. Eles não viram Moisés, eles não viram Elias, eles não viram a lei, eles não viram os profetas, eles viram Jesus. E lá em Hebreus, logo no primeiro capítulo, vai falar: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho. Do seu Filho. É por isso que nós falamos da graça de Deus, pregamos a graça de Deus, porque é de Jesus que nós temos que falar. Aleluia. Quantas pessoas estão presas lá e querem... Irmãos, Isaías foi uma bênção, Jeremias foi uma bênção, Ezequiel foi uma bênção, todos eles nós citamos aqui, nós lemos os textos, lemos as profecias. Moisés foi um homem, não diz que não houve um homem mais manso do que Moisés. Moisés foi um homem tremendo, usado por Deus, mas ninguém se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ninguém merece um lugar de destaque ou lugar de honra em detrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem a primazia. A Bíblia diz isso: Ele tem a primazia, Ele tem o primeiro lugar, Ele tem a preferência, sempre. E é por isso que nós falamos dele. E tem uma coisa: Deus gosta quando nós falamos de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha o que Deus falou: esse é o meu filho, escuta ele, ouve a ele. Essa é a vontade de Deus, irmão. Se alguém tem pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus. Vou te falar qual é a vontade de Deus. Escuta o filho, escuta o filho. Deus disse isso. Então, esse momento para mim é um momento tremendo, sabe? Quando eles veem Moisés e Elias, quando eles veem Jesus transfigurado, aquela nuvem, a voz falando, tudo isso é maravilhoso. Mas quando eles erguem os olhos e não veem ninguém mais senão a Jesus, isso para mim é mais maravilhoso do que qualquer outra coisa. Aleluia. Sabe o que acontece? Deus tirou todas as distrações. Olha só, não se distraia com isso, não se distraia com aquilo, não se distraia com a lei, não se distraia com os profetas. Ouve meu filho. Aleluia. Não se distraia com isso. Sabe, já viu que isso é desde sempre. As pessoas querem descobrir os mistérios de Deus, querem descobrir a profundidade de Deus. Olha, irmão, estava lá e foi um mistério profundo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus revelou todos os seus mistérios a nós através do Espírito. Deus não tem mais mistério com a gente não, irmãos. O próprio Jesus fala em João capítulo 15, ele diz para os seus discípulos: olha, eu tenho chamado vocês amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tenho falado para vocês. Não tem mais segredo com vocês, eu não estou escondendo nada de vocês. Então agora não tem mais mistério da parte de Deus, não. Os mistérios de Deus todos estão acessíveis para nós, através do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgado com isso. Eu fico empolgado com isso, porque eu vejo que Deus está sinalizando a direção. Olha, eu não sei, eu tenho a lei falando do meu lado, eu tenho os profetas falando do outro lado,
E eu não sei para que lado ir. Deus falou, olha, tira a distração, meu filho. Aleluia. A ele ouvir. Glória a Deus. E aí, olha o versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Sabe, Jesus estava dizendo para eles: eu vou ressuscitar. Mas eu acho que eles não levaram isso muito... Irmãos, eu não recrimino eles não, porque nós temos as nossas limitações também. A gente ouve a palavra de Deus e a gente crê até um limite. Tem coisas que a gente tem limite. E o limite não está em Deus, o limite está na gente. Por exemplo, os judeus tinham até um grupo que não acreditava em ressurreição, mas naquele momento quando Jesus fala assim, olha, eu vou ressuscitar, todo judeu que era religioso, ele acreditava na ressurreição. Quando Jesus fala para Marta, porque Lázaro estava morto, o que ela falou? Olha, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela fala, eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar no último dia. O judeu cria que haveria uma ressurreição no último dia. Então isso aqui não causou estranheza para os discípulos. Eles, tudo bem, ele vai ressuscitar, deve ser no último dia. Só que ele não está falando isso. Ele não está falando isso, ele está falando que a ressurreição dele vai ser algo diferente. Olha o versículo 10. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Então havia um ensino dos escribas que Elias viria primeiro. Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto que desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então, quando Jesus fala em outro momento também, fala lá, eu acho que no Evangelho de João, ele diz, olha, o Elias já veio. Não é Elias propriamente dito, mas é no poder de Elias, é no formato do ministério de Elias. E João Batista veio fazendo isso, e João Batista restaurou as coisas. É engraçado porque a gente pensa assim, ele vai restaurar todas as coisas. As coisas restauradas por João não são visíveis. Por isso fizeram o que fizeram com João Batista. E Jesus fala, não reconheceram ele. Eles não reconheceram, eles falaram tanto a respeito, Elias vai vir e restaurar todas as coisas, Elias vai vir e restaurar todas as coisas. Quando ele veio, eles não reconheceram. Sabe, irmãos, esse é o perigo da religião. A religião cega. É por isso que a gente tem que fugir da religião, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Mas fugir da religião, por quê? Porque a religião faz com que as coisas fiquem automáticas. E aí, aquilo que é de Deus, que Deus quer mostrar, muitas vezes nós não reconhecemos. Hoje, tem muita gente religiosa no mundo. Muita gente religiosa no mundo. Mas não são muitos que têm acordado para a fé viva em Jesus Cristo. Por quê? Porque a religião tem cegado as pessoas. Desde criança eu ouço as pessoas falando assim, você é de alguma igreja? Eu sou da igreja tal, ou eu sou da religião tal. É bom, né? Porque é bom ter uma religião. Alguém já falou isso para você? Com certeza. Porque é bom ter uma religião. Ou seja, o ser humano acha que isso é bom, só que ele não sabe que a religião está cada vez mais afastando as pessoas de Deus. Irmãos, Deus é o nosso Pai amoroso. Deus é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é aquele que nos salvou e colocou em nós o seu Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Mas você já viu como tem gente desviada? A gente estava conversando agora antes do culto, como tem gente desviada. E por que essas pessoas estão se desviando? Tem gente que fala assim, porque eles estão amando mais o mundo. Não, a verdade é que eles não conheceram o Senhor.
não conheceram o Senhor. Vocês, né, a maioria está aqui já há 4 anos, 5 anos e 20 anos antes também já estavam aqui. Irmãos, quantas vezes, mesmo antes do Ministério Quero, quantas vezes eu pregava a palavra, quando Deus abriu os nossos olhos para o Evangelho da Graça, pregando o Evangelho da Graça, instruindo, pregando, instruindo. Mas muita gente tem dificuldade em ouvir a palavra. Muita gente não consegue sossegar a alma para ouvir a palavra. Isso é um problema. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, se eu não consigo sossegar para ouvir, eu vou ter problema lá na frente. Porque eu estou correndo aqui com a minha força. Eu estou correndo com a minha força, mas uma hora eu vou cansar. Se eu não tiver a graça de Deus, se eu não tiver a misericórdia de Deus sobre a minha vida, vai chegar lá na frente, eu vou cansar e eu vou cair. E é por isso que muita gente tem caído. Muita gente tem caído por quê? Porque coloca a sua esperança no pastor, na igreja, no retiro. Coloca, eu vou para esse retiro aí e, esse retiro vai mudar a minha vida. Só que é só um retiro, irmãos. Retiro não muda a vida de ninguém, quem muda a vida de alguém é Jesus. E aí o que acontece? O retiro não muda a vida, a pessoa fica frustrada, né? Puxa, mas eu pensei que eu ia... E ficou frustrada por quê? Porque ela está com um pensamento religioso, ela não sabe que a base da cura, a base da libertação, a base da transformação é um relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a base. Não é o fato de participar. Quando nós estamos aqui na igreja, nós viemos para a igreja, a gente está aqui, isso não é religiosidade, a gente está aqui para cultuar a Deus. Isso nos ajuda a cultuar a Deus, é bom, a igreja, a Bíblia fala isso, ter comunhão, é importante isso. Mas não é isso que nos salva, o que nos salva é Jesus Cristo. Se a gente só vem porque é bom, tem gente que gosta da igreja. Ainda mais se a igreja for uma igreja cheia de movimento, dança, música, bomba de confete, aquele negócio todo. Aí o cara fala, que maravilha, que igreja maravilhosa, ele gosta, mas isso não vai salvar ele. Se ele não tiver um relacionamento com Jesus Cristo, aí, falando assim, alguém pode falar assim, pastor, mas aí o senhor está julgando. Não estou julgando, eu estou falando a realidade. Né? É lógico que nem todas as pessoas que estão na igreja estão nessa situação, mas muita gente só vai por causa disso, pela animação. Só que a animação passa. Um dia vem o problema e a animação não dá para ficar animado. E aí como é que fica? Vem a enfermidade, não dá para ter animação. E aí como é que fica? É a fé em Jesus que vai te manter de pé. Não é animação. Não é nada contra, também gosto. Vamos soltar uma bomba, não tem problema. Só que não é isso que vai colocar a gente de pé. Então as pessoas estão confundindo isso. Então eu vou para lá porque lá tem fogos, tem não sei o quê. Então, só que isso não é forte o suficiente para sustentar a fé de ninguém. É por isso que um relacionamento, esse Monte da Transfiguração, mostra que é Jesus. É Jesus. É só Jesus. Só Jesus é capaz de nos colocar e nos sustentar de pé. E aí, lembra que eu falei que 3 só que subiram com Jesus, né? Os outros não foram. Vamos ver o que os outros estavam fazendo. Agora vamos ver o que os outros estavam fazendo. Vamos lá. Ao chegarem, versículo 14, Mateus 17, 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos.
Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então veja bem, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, os outros discípulos estavam lá embaixo. E um homem levou o filho que tinha problema, né, aqui está ataque epilético, né, mas a gente sabe que era um demônio. E os discípulos que ficaram lá não conseguiram curar. Então isso é muito frustrante, né? Quando estão lá, mas não conseguem fazer. E aí, esse homem vai até Jesus. Olha o versículo 17. Então, Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Vamos lá. O que Jesus disse? Os discípulos não puderam expulsar, Jesus curou o menino, expulsou o demônio. Aí depois, em particular, os discípulos perguntaram: qual é o mistério? Por que nós não conseguimos expulsar? Por que eu orei e não foi curado? Por que eu orei e não aconteceu? Por que essa é a nossa pergunta também. E Jesus diz: por causa da pequenez da fé de vocês. A fé de vocês é muito pequena. Irmãos, esse é um mal que dá em muita gente. Fé pequena. Eu atribuo a fé pequena a uma coisa: ausência de conhecimento. Que tipo de conhecimento? Quem realmente você é em Cristo Jesus. Se você sabe quem realmente você é em Cristo Jesus, você vai ter uma fé pequena. Irmãos, isso é qualquer um, tá? Se é o crente normal, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é qualquer pessoa. Não pense que você é o crente de 1 ano de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos, 30 anos, qualquer pessoa. Nós vivemos momentos. Há momentos que nós estamos cheios de fé, crendo, não, que Deus vai fazer, estamos lá em cima, mas tem momentos que nós somos tão assolados por tantas dificuldades, que fica difícil crer. Vamos nos relembrar que nós estamos numa batalha. E numa guerra, uma guerra. E numa guerra existem muitas batalhas. E tem batalha que a gente está bem abatido. Já viu aquele tipo de filme, né? Tem um filme de boxe que o lutador ganhou deixando o outro bater nele. O outro bateu nele, bateu tanto nele, que começou a ficar cansado de bater nele. E aí foi quando ele ganhou a luta, porque o outro cansou de bater nele. Mas às vezes, irmãos, nós apanhamos tanto na batalha, que fica difícil manter o pensamento firme em Deus. Mas nós temos que ter o conhecimento de quem nós somos em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Eu sou filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo. Você recebeu poder para testemunhar, porque o Espírito Santo veio sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor, a Bíblia diz isso. Sou mais do que vencedor.
E eu poderia ficar aqui a noite toda dizendo as coisas que você é em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos isso, irmãos, as mulheres têm mais necessidade disso que eu vou falar. As mulheres precisam que o homem fale assim: ah, eu te amo. Não é verdade? O homem não esquenta muito não, né? Geralmente, lógico que tu tem exceção, mas o homem geralmente não esquenta muito não. Não, é claro que você me ama, mulher, claro, isso aí não precisa. Não precisa ficar falando o tempo todo, né? O homem, mas a mulher fala que me ama, você me ama? Não, olha aqui no meu olho e fala que me ama. Não é? A mulher precisa disso. Irmãos, nós precisamos ouvir também o que nós somos em Cristo. Porque a gente tem a tendência a se esquecer. E Satanás é doido em fazer a gente se esquecer disso. Então a gente tem que estar ouvindo da justiça, ouvindo de quem eu sou, ouvindo o que Deus faz na minha vida, lembrando, olha, o salmista fala isso: bendize ao Senhor a minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, lembra lá o que o Senhor fez. Ah, eu era criança, eu tinha um problema no joelho, e Deus curou o meu joelho, e hoje eu não tenho mais nada no joelho. Já tem mais de 50 anos que meu joelho é bom, porque Deus me curou. Tem que lembrar dessas coisas. Sabe por quê? Porque senão o diabo vai falar assim: Deus não faz nada na sua vida, e você vai concordar. Como assim não faz nada? Irmãos, eu lembro, eu queria casar com Simone, né? Ela também queria casar comigo, não era só eu que queria casar com ela. Eu queria casar, e a gente queria casar, e a gente não tinha condições de casar, a gente não tinha dinheiro. Eu fazia os bicos, trabalhava de garçom, dava aula de música, eu fazia tudo que você puder imaginar, eu fazia, e era pastor, e eu ganhava R$200, mas aí eu fui transferido, porque comecei a ganhar R$150. Eu não tinha condição de casar. Então, eu falei: Deus, como é que isso vai acontecer? Porque eu estou trabalhando, mas o dinheiro não chega. Mas quando Deus abriu a porta, olha, a gente ganhou armário, a gente ganhou um monte de coisa. E quando foi para casar, Deus aumentou o salário assim, ó. Assim. Deus abriu portas, irmãos, a gente ganhou tudo, festa, ganhamos tudo. Então eu nunca posso dizer assim: Deus não fez na minha vida. Não, Deus já fez muita coisa na minha vida. Deus fez muita coisa na minha vida. Eu me lembro quando a gente morava lá em Itaperuna, e eu precisava de um carro, porque eu era pastor de 4 igrejas. Uma igreja ficava a 65 quilômetros de distância, você imagina isso? E 25 quilômetros era só estrada de terra. E eu não tinha carro, eu dependia de um irmão para me dar carona, que tinha um Fusca, que me dava carona para levar lá. Eu falei: Deus, eu preciso de um carro. Não era luxo assim, eu tenho carro. Só que eu não tinha condição de comprar. Aí eu fui na concessionária, eu lembro, na Volkswagen. Cheguei lá, né? Os vendedores tudo me subestimando, com certeza. Aí eu vi um golzinho quadradinho lá, olhei e falei: puxa, legal. Perguntei quanto era. Aí o rapaz me falou. Aí eu falei assim: pode separar aí que eu vou voltar para comprar esse carro. Aí o rapaz olhou para minha cara e ficou assim: tá bom. Aí fui embora, pensando: como é que eu vou comprar esse carro? Como é que eu vou pagar esse carro? Como é que um irmão lá de Itaperuna, dono lá de muita coisa lá, falou: eu vou ser o fiador. Irmãos, quando eu cheguei lá na concessionária com esse irmão, o vendedor falou: o senhor pode levar os carros todos que o senhor quiser. Todos os carros que o senhor quiser levar, o senhor pode levar. Porque o fiador era tão quente. E o moço falou assim: não, pode comprar. Porque ele tinha condição de comprar uns 10 carros daquele meu e mais. Ele falou assim: pode comprar.
comprei o carro, saí de lá, todo dirigindo o carro a primeira vez. Olha, mas foi um milagre de Deus. Eu me lembro da prestação até hoje, eu só não me lembro da moeda, mas eu acredito que era alguma coisa, acho que já era real, já era real. R$254 era a prestação. R$254. E era muito dinheiro para mim. Porque eu recebia na época, se eu não me engano, 750 e pouco era o que eu recebia. E eu ia pagar 250 e pouco só de prestação. Mas Deus abençoou de uma forma tão grande que tudo fluiu. Então eu não posso dizer que Deus não fez. E eu comecei aí, ia lá para uma igreja, ia para outra igreja. A situação lá era tão séria assim que eu saía de casa. Tinha uma igreja que eu pastoreava, que era tão difícil de ir de ônibus, porque eu ia de ônibus, aí o ônibus parava lá na ponta da cidade, aí entrava o pessoal lá, ficava lá, esperava, aí depois ele ia para o outro lugar. Ou seja, eu levava quase 1h30 se eu fosse de ônibus para ir. Então, andando, eu levava 40 minutos. Então, eu preferia ir andando do que esperar o ônibus. Então, eu não tinha como. Deus fez. Deus fez. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas que Deus fez, para que o diabo não engane a gente, assim, Deus não faz nada na sua vida. Deus não está fazendo nada na sua vida. Deus não está agindo nada na sua vida. Deus faz, e eu sei que cada um de vocês também tem histórias de coisas que Deus fez, né, que você não esperava, e que Deus abriu a porta, que Deus mostrou maravilhas. Esse é o nosso Deus. Então, Jesus repreendeu os discípulos, falando: vocês são de pequena fé, é por causa da pequena fé de vocês, que vocês não puderam expulsar esse demônio. Mas aqui embaixo tem uma outra coisa que deixa as pessoas um pouco confusas, porque diz que, contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Eu quero dizer para você, primeiro, que esse texto é um texto acrescentado, ou seja, ele não consta do manuscrito original. Mas, ainda assim acrescentado, ele não se refere à espécie de demônio. Jesus está se referindo à espécie de incredulidade, não à espécie de demônio, porque o problema aqui nunca foi o demônio, o problema aqui foi a incredulidade, e na nossa vida é assim também, irmãos. O problema não é o diabo. Mas o diabo diz: não, para a gente não é problema, a gente tem o poderoso nome de Jesus, então o diabo não é problema para a gente. O nosso problema é a incredulidade. Esse é o nosso problema. Por que a gente peca? Por incredulidade. Tudo está na raiz da incredulidade, irmãos, tudo. Por que a gente fica desanimado? Pela incredulidade. Tudo é pela incredulidade. O que a gente precisa realmente é combater a incredulidade, porque ela está em todos nós. Uma hora ou outra a gente... por que eu fico fraco? A Bíblia não diz que o Senhor é minha força? Se o Senhor é minha força, como é que eu fico fraco? É porque eu não estou crendo muito que o Senhor... Na hora que eu sentir qualquer sinal de fraqueza, eu vou falar: não, Senhor, o Senhor é minha força. O Senhor vai me fortalecer, porque o Senhor é minha força. Não, o Senhor é minha força, fará os meus pés como a da corça. O Senhor é minha força. Né? Se eu tiver com medo, o Salmo 27, o Senhor está comigo, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? Então, quando as coisas acontecem, se eu não manifesto a fé, eu parto para ceder para aquilo que está acontecendo. Eu estou tendo falta, eu estou enfermo, as coisas não estão acontecendo, eu estou desanimado. Se eu cedo, é porque eu não estou crendo que Deus vai me tirar dessa. Não, hoje eu estou meio assim, mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Não, hoje eu estou quebrado, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Isso não vai ficar assim, não. Mas as nossas declarações muitas vezes se Deus quiser. Essa declaração, se Deus quiser, é a declaração mais sem fé que a gente tem. Fala: e aí, irmão, tu na benção? E aí, como é que vai a coisa? Vai melhorar lá, vai conseguir? Se Deus quiser.
Mas Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você receba a vitória. Deus quer. Agora a gente fica assim, né? Se Deus quiser. Não, Deus quer me abençoar. Deus quer fazer. Jesus colocou aqui: o problema não é o diabo. O problema é a incredulidade que brota. Porque, irmãos, uma coisa, a gente sabe disso, a gente ora pelas pessoas, a pessoa fala assim: pastor, eu estou com uma dor de cabeça, você ora por mim? Amém, glória a Deus, sai dor de cabeça, em nome de Jesus, aleluia, está curado, irmã, em nome de Jesus. Beleza. Pastor, eu fui no médico, o médico disse que eu estou com câncer, você ora por mim? Irmã, misericórdia, Jesus. Não, vamos orar. Pai, tem misericórdia na minha vida. Jesus, já mudou, acabou a ousadia. Tinha ousadia na dor de cabeça, agora no câncer já, não, né? Mas a irmã está tomando de remédio direitinho, né? Irmãos, é a nossa incredulidade, não mudou nada, é o câncer, é dor de cabeça, é AIDS, é problema não mudou nada. Mas o que muda é a nossa mente, nosso pensamento diante de... Porque a gente acha, pra gente, irmãos, a gente não cura nem frieira. Nem frieira a gente cura. A verdade é essa. Só que a gente tem um Deus que é todo poderoso. A gente precisa crer nele, não é crer na gente. Eu não tenho poder nenhum, eu orar por você, eu não tenho poder nenhum. Mas eu, quando orar, eu preciso crer que Deus pode e vai manifestar o poder dele. É assim que tem que orar. Aí vem a mente humana e fala assim: mas se... A gente sempre tem mais se, irmãos, não importa o mais se. Vamos orar, porque muitas vezes eu não vou sentir, e na maioria das vezes a fé não vai me dar sentimento nenhum, porque a fé não é sentimento. A fé não é sentimento. Quantas vezes eu já preguei mal, assim, em mim, e alguém chega no final do culto e fala assim: pastor, foi uma benção, olha, Jesus falou, o Espírito Santo falou através da boca do Senhor. Falou assim: amém, ainda bem que ele falou, porque se fosse depender de mim, não ia dar certo. Porque não somos nós, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou: olha, até quando? Vocês ainda estão pensando, por que a gente não pôde? É porque vocês não podem nada, é o Senhor quem faz isso. É por isso que a gente não pôde, porque a gente não pode nada, quem pode é o Senhor é que pode. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. E aí essa casta que sai só com jejum e oração, é a incredulidade. Às vezes a gente quer orar e jejuar para mudar Deus. Tem que orar e jejuar para mudar a gente. Deus não precisa mudar, não. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ele nos ama de forma perfeita, sempre nos amou. E Ele já decidiu nos abençoar, mas nós mudamos o tempo todo. Uma hora nós estamos lá em cima, daqui a pouco a gente está, não sei. Então, esse jejum e oração que Jesus está falando aqui, é para mudar a gente, não a Deus. E nem mudar o diabo também não, porque não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a nossa incredulidade, com a nossa dificuldade de crer que Deus pode fazer alguma coisa através de nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vou ler só o final aqui, porque é um pedacinho pequeno, para a gente terminar. Ao se reunirem na Galileia, versículo 22, tá? Mateus 17, versículo 22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Aqui agora Jesus falou abertamente, falando: olha, vai acontecer assim, né? Então os discípulos tiveram essa... Versículo 24: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou
e se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra imposto e tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. O que Jesus queria dizer com isso? Olha só, eu não tenho que pagar o imposto. Eu estou livre dessa obrigação. Porque quem paga o imposto são os estranhos, os filhos do rei não pagam o imposto. Mas, versículo 37, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Nessa declaração de Jesus aqui, irmãos, tem uma coisa incluída aqui, que muita gente não percebe. Você sabia que só pagava imposto aqueles maiores de 20 anos? Quem era menor de 20 anos não pagava imposto. E aí Jesus diz para Pedro ir pescar o peixe, pegar o estáter, que era uma moeda, né, e pagar o imposto por ele e por Pedro. Isso porque, e os demais discípulos? Como é que ficariam? Simplesmente, os demais discípulos tinham menos de 20. Não pagavam. É engraçado isso, né? Porque a gente pensa os discípulos de Jesus, os homens velhos, né? Mas lembra do pedido da mãe de Tiago e João? Senhor, quando o Senhor chegar no seu reino, permite um sentado de sua direita e o outro para a esquerda. Você lembra desse pedido? Tem esse pedido na Bíblia. Aí Jesus fala assim, não compete a mim dizer quem vai sentar do lado da direita e esquerda, né? Mas aí, pensa nisso. 2 homens velhos, barbudos, e a mãe falando assim, Senhor, dá para colocar o meu filho na direita? Não faz sentido, irmãos. A mãe só faria isso se fosse 2 garotos. Não ia fazer isso com 2 homens barbudos. É um troço meio ridículo até a mãe chegar com 2 homens de mais de 30 anos, cheio de barba na cara. Dá para botar um, né? Estranho, né? Mas agora, se eles têm menos de 20, faz sentido. Até dá para imaginar isso. Por isso aqui. Então a gente acha hoje que para servir a Deus tem que ter muita experiência, tem que ter muita visão de águia, tem que ter muito conhecimento. Irmãos, aqueles garotos foram chamados por Jesus, muitos deles eram jovens, foram chamados por Jesus. Jesus e Pedro eram os mais velhos. Pedro já até tinha sogra. Eu acho que era casado, né? Porque ninguém tem sogra sem ser casado, né? Então, Jesus mostra aqui, primeiro, que ele era isento do imposto, mas pagou para não escandalizar, e que os demais discípulos não eram necessário pagar. Só pagava quem tinha mais de 20 anos.